Porque esses cidadãos, eles têm uma mania de achar que a culpa da tornozeleira eletrônica que tá no tornozelo é dele. Não tá no meu, não tá no seu, tá no dele. É culpa da lei. Esse cara aí que tá usando tornozeleiras, ele tá fazendo isso porque o juiz ficou com dó de prender. E aí tá dando uma última chance pro cara, depois de vários descumprimentos, né? Prontinho, estamos no ar com o 4º episódio do Pode Isso LanaCast, segunda temporada pegando fogo. Nós já tivemos aqui o episódio com a Thalita, já tivemos o episódio com a Renata, as nossas clientes queridas. Tenho certeza que você gostou, tenho certeza que você curtiu muito saber dessas histórias. E a gente vai contar uma história diferente hoje, uma história muito legal aqui nesse episódio, mas já eu conto sobre que história eu tô falando. Porque primeiro eu quero te pedir, não vou tomar muito seu tempo não, eu só quero te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve agora no nosso canal, ativa as notificações e já deixa o seu like nesse vídeo. É muito importante pra gente, pra que esse projeto continue, pra que esse projeto se multiplique, pra que ele ganhe força, pra que a gente possa atingir mais e mais mães que são vítimas de relacionamentos abusivos nesse país afora. Então, é um trabalho em conjunto. Meu, da Lilian, do Thiago, com você. Aquela pessoa que tá aí acompanhando precisa fazer com que a gente leve essa energia para outros lugares, para outras pessoas, para que a gente consiga transformar mais vidas. Então, eu conto com você, eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu like. Aqui também na descrição desse vídeo tem o nosso arroba. Eu sei que você já conhece, mas não custa nada lembrar, o nosso arroba tá aqui, @VitorLanaAdvogados. Segue o nosso Instagram, vê lá o conteúdo que a gente coloca. Todo dia tem conteúdo, tem vídeo, tem post, tem stories, tem live todo dia às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã tem live, eu, Thiago, enfim, não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram. E tem canal de transmissão. E tem canal de transmissão também lá, exatamente, amor. Lá no Instagram tem o canal de transmissão, você pode se inscrever, é gratuito. Você se inscreve no canal de transmissão e vai ter um conteúdo exclusivo. Por exemplo, esse episódio aqui, quando ele for pro ar, a gente manda o link primeiro no canal de transmissão. Então, se você estiver lá, você vai conseguir ver antes de todo mundo. E é bom demais você chegar na frente das pessoas, né? Você saber antes do povo. Quem chega cedo bebe água limpa, né? Exatamente. Então, não deixe também de se inscrever no nosso canal de transmissão. Esse podcast também está no Spotify. Você também pode acompanhar. Tem lá a primeira temporada, foram 10 episódios e também todos os outros 3 episódios dessa temporada, beleza? Amor, um dia especial, né? Mais um dia especial aqui pro nosso podcast. Mais um dia. E a história de hoje, todas as histórias que a gente já contou aqui, né? O primeiro episódio foi o de causos, os dois outros foram com 2 convidadas que têm histórias, assim, fantásticas. Mas essa história de hoje é uma história que me arrepia também. É uma história que, olhando pra trás, me ensina muito também. Então é bom a gente reviver momentos, lembrar de coisas, falar sobre assuntos que fizeram a gente crescer. Não é não, Titi? Exatamente. Cara, eu acho que o episódio de hoje é engraçado a gente não ter feito isso antes, né? Porque... Que bom, né? Porque a gente cria uma nova oportunidade. Porque realmente... E eu acho que ficou até mais legal, assim, a gente fazer esse episódio agora com toda essa bagagem, né? E aí... Qual que é o episódio, Vitor? E numa temporada em que a gente vai focar em histórias, né? Sim. São as histórias que conectam, são as histórias que contam pra gente como a vida realmente pode ser. Verdade. É isso aí, hoje nós vamos contar um pouco da nossa história, da história do Vitor Lana Advogados e da história de nós 3 aqui. A minha história, um pouco da história da Lilian, um pouco da história do Thiago e do nosso propósito, porque muita gente vê ali a gente na rede social, vê a gente ali no Instagram e fica falando assim, mas por que esse escritório trabalha
com isso, por que será que o Vitor, a Lilian e o Thiago defendem mães de vítimas de relacionamentos abusivos? Onde está a raiz disso? Onde que está o motivo disso? Quem são essas pessoas que carregam esse nome, Vitor Lana Advogados? Apesar de ser o meu nome, eu entendo que é um nome muito maior do que o meu, né? Debaixo desse nome tem muitas pessoas, milhares de pessoas. Tem nós três. Tem um time muito especial que trabalha conosco, né? Graças a Deus, um time que cada vez mais cresce, cada vez mais ganha corpo, cada vez mais ganha experiência, né? Então são pessoas todas que estão lá com a gente muito engajadas com o nosso trabalho, e eu já quero aqui de plano agradecer todas essas pessoas que estão lá. Vamos agradecer aqui o Lucas, a Mariana, me ajuda aqui, é muita gente, hein? O Lucas, a Mariana, a Natália, a Vanessa, a Mila, a Camila, a Stephanie, a Ana Flávia, boa, o Leonardo. Quem mais tá faltando aqui? E tem a Milena. E a Milena. Deu certo, né? A Milena que eu mais converso. Todo dia eu tô conversando com a Milena. A Vanessa, a gente falou da Vanessa. Falei da Vanessa, falei todo mundo sim. E uma equipe muito bacana que ajuda a gente nesse trabalho, né? Tem gente lá no Maranhão, tem gente no interior de Minas, tem gente em Recife. Enfim, uma equipe que eu quero dedicar esse episódio também a esse time que faz parte do Vitor Lana Advogados. Por isso que eu falo, não é só a gente. E além disso, tem mais de 3.000 mulheres, 3.000 mães, crianças e tudo mais que sofrem o impacto direto do nosso trabalho. E eu posso dizer também que mais de 180 mil mães sofrem impacto direto através do nosso trabalho, através da rede social. Porque quantas vezes a gente recebe mensagens falando que a nossa informação mudou a vida dela, mesmo a gente não sendo o advogado daquela mãe. Sim. Né? Quantas vezes a gente fica sabendo disso, e é essa a nossa intenção, é mexer com a vida das pessoas, é mudar para melhor, é trazer informação de valor, é trazer uma esperança, onde há esperança, há solução, sim. E aí eu quero já dar um recado pro bonitão. Já aqui, ó, close em mim. Presta atenção. Você que me chama de advogado blogueirinho. Você que fala do advogado de internet. É pra você essa mensagem. Deixa eu te contar uma coisa. Não é blogueiragem. Não é advogado de internet. É simplesmente porque a gente coloca o dedo na ferida e mostra para essas mulheres a verdade que está por trás do seu comportamento. A gente tem a capacidade de demonstrar a maldade que você faz, todas as suas gincanas, suas brincadeiras, suas violências, seus atos de ultrajantes que acabam minando essas mulheres. Você não gosta de mim, não gosta da gente, justamente porque a gente denuncia o fracasso que você é. Então, toda vez que você virar para uma cliente nossa, para uma seguidora nossa e falar assim, esse advogadozinho de internet, isso diz muito mais de você do que de mim, porque quem tá incomodado é você. Posso dar um recado também? Pode, por favor, a câmera é sua. Véi, vai cuidar da sua vida, mano. Vai cuidar da sua vida, velho. Deixa. Vai cuidar da sua vida e vai pagar a pensão. Vai cuidar do seu filho também. Quando eu digo cuidar da sua vida, é um exemplo disso. Cara, vai cuidar da sua vida, irmão. Não perde. Porra, você não. Porque, assim, vamos pensar aqui. Você tá ajudando a gente, velho. Deixa eu te falar, essa rede social aqui, seja lá onde você estiver assistindo, ela funciona com engajamento. Quando você vem aqui, interage com o nosso conteúdo, nem que seja pra criticar, pro algoritmo, você tá assim. E aí, as nossas clientes vão nos defender aqui e tal, e vai gerar aquele debate todo, e isso é bom pra gente. Então continua. Continua, porque eu gosto muito quando vocês postam lá. E essa semana teve um lá que falou que você vai me dar o golpe da barriga, não. Até pra vai mim. Tomar meu patrimônio. Vai depenar. Gente, e o tanto e eles entram aqui, e o tanto que eles tomam de pancada? Às vezes a gente nem respondeu ainda, mas já tem vral ali, ó. As nossas seguidoras já depenaram o sujeito, né? Como ele disse. Só pra falar pra esse cara aqui, eu respondi ele lá, mas talvez ele não entenda. E às vezes eu tenho que falar. Deixa eu te falar, não tem como ela tomar nada de mim não, porque é nosso. Eu não tomo o que é meu. A gente entende o jogo, você que não entendeu. Porque se você quisesse ter o seu, era só você ter conversado com a sua ex-esposa, que graças a Deus deve estar libertada de você, praga, e ter falado, olha, vamos casar no regime de separação total de bens, porque aí você teria o seu e ela teria o dela. E provavelmente ela teria muito mais capacidade de ter o dela do que você. Então, aqui em casa,
É tudo de todo mundo. É meu, é dela, é nosso, é do nosso filho. Então a gente vive muito bem, tranquilo por isso que a gente tá junto, por isso que a gente prospera e você fica com raiva, tá bom? Bom, eu quero falar da história do escritório, mas eu acho que é interessante porque muita gente me pergunta o seguinte: por que vocês têm essa causa, né? Porque a gente não entende o nosso escritório de advocacia como só um escritório de advocacia. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos fazendo esse trabalho por uma razão, por um motivo, né? E esse motivo ele é muito maior do que o financeiro. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, que quantas vezes a gente já fez coisas, realizamos trabalhos sem cobrar um centavo a mais do que aquilo que a gente tinha combinado. Já fomos em delegacia de polícia sem ter remuneração por isso. Já atendemos horas e horas, vários clientes, familiares de clientes, justamente para dar uma melhor orientação, sem cobrar nada por isso. A gente produz conteúdo todos os dias na internet sem cobrar nada por isso. Tanto é que o nosso YouTube é gratuito, o nosso Instagram é gratuito, o nosso Close Friends é gratuito, nosso canal de transmissão é gratuito. Ou seja, a gente faz pelo propósito, a gente faz por uma causa, né? Obviamente, a gente, para trabalhar, tem honorários e tudo mais. Mas o propósito nos move, e é por isso que a gente tem sucesso. Eu vou falar um pouco de mim, do porquê que eu faço esse trabalho. Eu acho que é legal cada um aqui poder também expor o motivo. Gente, eu faço esse trabalho, eu defendo mães solo, vítimas de relacionamento abusivo, por causa da minha relação com o meu filho. Eu amo ser pai. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a paternidade. A vida é outra depois que você se torna pai. E aqui eu tô falando na condição de pai, eu não vou falar na condição de mãe, porque eu não ocupo esse lugar, mas eu quero explicar o porquê que eu faço esse trabalho. Porque eu gosto tanto de levar o meu filho na escola, inclusive hoje eu levei ele na escola, eu levo praticamente todos os dias. Eu almoço com meu filho todos os dias, eu janto com ele todos os dias, eu faço questão de saber o que está acontecendo na vida dele, eu faço questão de participar da vida dele, de ser exemplo para ele. E quando eu vejo os bonitões não tendo essa leitura, não tendo essa percepção, não tendo essa dimensão, isso me incomoda muito. Me incomoda porque eu tive um pai muito bom também. Meu pai, uma vez me perguntaram se eu era filho de bonitão. Não, meu pai não é bonitão, nunca foi bonitão. Meu pai trabalhava muito, trabalhava em banco, depois passou a trabalhar na fazenda, onde ele hoje trabalha, então ele viajava para trabalhar e eu admirava muito aquilo. O tanto que meu pai trabalhava, o tanto que meu pai fazia questão de todo dia à noite, ele chegava em casa e deixava uma surpresa lá para mim. Um chocolate, algum presente, porque ele trabalhava muito, às vezes ele não me encontrava acordado, não tinha como, e eu vi que meu pai sempre fez muita questão de ser pai, do jeito dele, mas sempre participou da minha vida quando podia, sempre esteve do lado da minha mãe durante a minha infância, durante a minha adolescência, enfim, então eu não tenho esse exemplo dentro de casa. Eu não tenho um pai... eu não tive... Não tenho, né? Meu pai, graças a Deus, está vivo. Eu não tenho um pai bonitão. Então, não é por ele. Talvez eu aprendi com ele a ser um bom pai. E eu tenho certeza que a Lilian pode falar melhor do que eu. E o João Vitor melhor do que ninguém. Que eu tenho prazer na paternidade. Então eu faço o trabalho que eu faço defendendo vocês porque eu quero destruir, entre todas as aspas, esse modelo de pai bonitão que não exerce a paternidade. Porque eu sei a diferença que faz na vida do meu filho a minha presença. Então não é para aparecer, é simplesmente por essas crianças que querem ter um pai de verdade, porque fazer filho é muito fácil, registrar, colocar no seu nome é muito fácil. Agora, adotar o seu filho, esse é o desafio. O que é adotar o filho? É você, de fato, exercer a função paterna. Então é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu comecei a ouvir Tornando Advogados. E me emociona te ver falar dessa forma, e eu compro essa causa com ele, né? Eu acho que assim, às vezes as pessoas questionam, como assim vocês defendem a separação sendo casados? Sim, somos casados. Não defendo a separação, eu repudio a violência, eu repudio uma criança não ser tratada como meu filho é tratado, uma criança não ter aquilo que ela merece,
por direito, não só por direito, porque do direito a gente cuida, mas por merecimento divino mesmo, pela dádiva da vida, né? Um pai foi presenteado com a vida do filho, como que ele não dá esse direito ao filho dele de ter um pai, né? Então, eu abraço essa causa e não defendo a separação, eu defendo que nenhuma mulher precisa passar por determinados tipos de situação, né? Quem não tem aí uma amiga, uma parente, alguém dentro do seu ciclo que sofre esse tipo de violência, e como que isso não te revolta? Como que isso mexe com você de tal forma que você precisa fazer? E está nas minhas mãos aqui, dentro do Vitor Lana Advogados, fazer algo por alguém. Então eu vou fazer, nós vamos fazer e nós vamos continuar. E aí, Titi, e você? Por que você tá nessa jogada? Cara, então, eu já falei isso algumas vezes, mas inicialmente na faculdade eu não gostava de direito de família. Eu também não. Não gostava. E aí, a gente, né, você foi meu professor, você me deu oportunidade como estagiário, e aí eu fui crescendo. Eu acho que uma coisa que a Lilian comentou com a gente uma vez também, a gente tem uma sensibilidade exacerbada, assim, diferente. Ela falou, isso fez muito sentido pra mim. E aí eu acho que naturalmente os casos que a gente foi pegando e as vitórias que a gente foi conseguindo, eu fui ressignificando o direito de família pra mim. E aí eu fui vendo, porque na verdade eu sempre tentei ser muito racional. E no direito de família tem muita emoção, né, cara? Tem muito sentimento. Tem algumas disputas judiciais que não são jurídicas sob o ponto de vista técnico. É uma coisa muito simples. A partilha é metade por metade. Às vezes é o que tá por trás daquela divisão de bens, é o que tá, né? Então, e aí eu fui me apaixonando pelo direito de família e fui vendo que eu levo jeito sim. E eu acho que por causa disso que a Lili falou com a gente, tanto você quanto eu, que a gente, apesar de sermos... deixa eu reformular, que eu ia falar apesar de sermos homens, né? Mas como se isso não fosse da nossa esperado de um homem, não é isso? É porque tem uma masculinidade tóxica que muita gente, que acomete muita gente, às vezes esse bonitão pode ser um produto disso também, né? Sim. Né? Parando pra pensar. Mas que eu acho que é uma sensibilidade que a gente tem e que, se eu for parar pra pensar, eu carrego isso desde que eu sou criança. E aí agora, na condição de advogado, naturalmente, aquela coisa de pessoas boas, propósitos, valores, a gente cria um ciclo virtuoso e aí as coisas vão acontecendo, né? E se falando isso aí da sensibilidade, tô lembrando dessa conversa que a gente teve lá atrás, quando a gente tava definindo ainda, né? Vamos abraçar essa causa, é isso mesmo que a gente quer e tal. E essa foi realmente uma observação que eu fiz a respeito deles. E a partir dali, né, tanto do Vitor quanto do Thiago, dessa sensibilidade que muitas das vezes o bonitão vai falar, bonitões ou gente tóxica, como você falou, vão falar que isso é uma coisa afeminada, uma característica. E não é. Tanto não é que vocês são exemplos clássicos disso, né? Exemplos próprios disso. A sensibilidade deles é que também nos move, faz com que eles comprem a causa de uma mulher, mesmo não sendo uma mulher, né? E a partir dali a gente conseguiu, os homens que a gente contratou, a gente conseguiu pessoas que tivessem esse mesmo nível de sensibilidade, esse mesmo nível de sabe, de sentir aquela dor, mesmo não sendo daquele gênero, né? Tanto o Leonardo quanto o Lucas. Né? Então, assim, a gente tem uma equipe grande de mulheres, mas a gente tem 4 homens também que representam mulheres muito bem e conseguem sentir a dor que elas sentem. Eu acho que é mais do que a questão de gênero. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, de fato, eu, o Thiago, o Lucas e o Léo, a gente não pode ocupar o lugar do gênero. Mas é mais uma ideia do seguinte, é uma questão de função. Como assim função? Foi o que eu falei aqui no início. A gente trabalha numa linha de que eu não estou defendendo a mulher propriamente dita. Eu estou defendendo uma mãe que quer ter a melhor condição possível para que o seu filho tenha o melhor desenvolvimento possível. Tanto é verdade que a gente não tem clientes que não tenham filhos. É muito raro isso acontecer. Geralmente quem nos procuram são mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo e têm filhos e sofrem muito para entregar para esse filho o melhor conforto, a melhor educação, o melhor desenvolvimento moral. Então o lugar que a gente quer ocupar, e eu acho que a gente pode ocupar, é um lugar de segurança para essa mãe, que ela precisa ter uma rede de apoio. Então, o Vitor Lana Advogados, ele nasce de uma ideia de compor a rede de apoio dessa mãe. Porque eu respeito muito, muito esse conceito. Porque os advogados,
tradicionais, a maioria dos advogados que a gente vê aí pela internet, eles são só advogados. Eles param nessa linha. Eles não ultrapassam essa linha. E a gente se propôs a ultrapassar. Ultrapassar em que sentido? A gente não deixa de ser advogado. A gente não deixa de fazer a função para a qual a gente foi contratado. Mas eu preciso me colocar ali como um elemento de segurança. Porque a mãe precisa de ter, pela falta do bonitão, né? Ela precisa de ter um suporte dentro da casa dela, às vezes a própria mãe dela, a avó da criança. Ontem eu fiz o atendimento, a mãe e a avó, que tá ali do lado, suportando junto toda a dificuldade da maternidade solo. Às vezes o avô paterno precisa estar presente, às vezes as amigas, as irmãs, às vezes as colegas de trabalho dessa mulher precisam também auxiliar. Só que não adianta todo esse auxílio se não tiver algo que possa resolver o problema. Porque essas pessoas, elas não podem resolver efetivamente o problema. Ela não pode dar a pensão, ela não pode garantir que o patrimônio dela vai ser resguardado. Então a gente se coloca nesse lugar. O Vitor Lana Advogados é uma rede de apoio às mães que são vítimas de relacionamento abusivo. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar que a gente quer apoiar. Tanto é verdade que a gente tem uma equipe grande, tem um suporte de WhatsApp que nenhum advogado do Brasil tem. Que você pode mandar mensagem lá, você vai ser respondido. Eu sou muito chato com isso, o Thiago sabe, a Lilian sabe, que eu fico maluco quando alguém não é respondido, e pode acontecer, a gente sabe, mas eu tô sempre ali cobrando, gente, tem que responder, porque essa mãe tá precisando, essa mãe tá com dificuldade, ela tá sofrendo. Eu entendo que às vezes é difícil a gente parar o que a gente tá fazendo para responder, mas a gente sempre se esforça. Eu acho que o mais valioso é essa tentativa constante de se esforçar. Pode, às vezes, uma pessoa ou outra não entender, mas a gente está sempre tentando melhorar. Não existe lá dentro deixa esse trem pra lá. Não, depois responde. Não existe isso dentro do escritório. Às vezes está todo mundo em audiência, às vezes está todo mundo em outro compromisso. E a gente fica incomodado, porra, essa pessoa tá precisando de resposta. Eu acho que esse é o lugar que a gente ocupa. Eu acho que a gente é uma grande rede de apoio e é por isso que a gente tem tanto sucesso. Sim. E aí, voltando um pouquinho à nossa história, né? Eu e Vitor, nós somos casados há quantos anos? 15 anos. 15 anos. 15 não, 15 casados juntos. 13. Casados 13. Casados 13. Na data de hoje, dia 2 de outubro de 2024, que você pode estar vendo esse episódio, sei lá, em 2027, né? Aí a gente vai ter um pouquinho mais de tempo. Mas junto a gente vai estar, você pode ter certeza. Para vocês entenderem um pouquinho a nossa história, como tudo foi construído, né? Como a gente chegou onde a gente chegou hoje, e ainda temos um caminho longo a trilhar, se Deus quiser. A gente se casou em 2011, eu trabalhava num lugar, ele já era advogado, e em 2014 nasceu o João Vitor. Mas fala aí que eu te pedi em casamento estagiário. O povo essa gosta é boa. disso. Essa é sensacional, explica, gente. A gente já falou isso outras vezes, mas fala aí. Eu acho que para os clientes, não. Eu já devo ter falado em algum momento, mas conta. Alguma live, alguma coisa conta assim. Isso. Eu comecei a ficar com o Vitor, né, a namorar com o Vitor, e aí um belo dia minha mãe perguntou assim, né, eu falei, mãe, eu tô namorando com um carinho e tal, não sei o quê, e aí ela falou assim, o que ele faz? Aí ele é estagiário. Estagiário. Você falou até baixinho. Eu falei até baixinho. Nossa, mas estagiário, não, pelo amor de Deus, nessa altura da vida, eu já tinha 30 anos nas costas, né? Então, assim, pegar um estagiário, complicado. Gente, pode não parecer, mas eu sou mais novo, tá? Bem mais novo. Mas eu sei que não parece, eu sei que vocês estão falando assim, como assim e tal, mas ela é 5 anos, né? 4 anos e meio? 5 anos e meio. 5 anos e meio? 5 anos e meio. Não é 4 anos e meio, não? Você é de 83, sou de 78. 5 anos e meio, então. Ela é 5 anos e meio mais velha do que eu, apesar de parecer o contrário, eu sei. Mas enfim, e aí um belo dia a gente tava, aí minha mãe, né, conheceu e tal, né, enfim, viu que... Foi na formatura dele? Sua mãe foi na formatura? Na formatura não, acho que não sei, não lembro. Na minha formatura não teve convite pra ela, não. Olha, eu não convidava. Mas ela foi na colação de grau. Mas ela viu você colando grau, aí você deixou de ser estagiário. A irmã dela foi na minha formatura. Não, mas antes disso, a gente tava num casamento, ele ainda era estagiário, ele olhou pra minha cara e falou assim, vamos casar? E eu olhei pra ele, uai, bem mineiro, uai, vamos. Aí. Louco e louca. A gente tava num casamento, eu pedi ela em casamento, ela aceitou, e o casamento que a gente tava acabou já.
Mas acontece, acabou. Mas é só pra história ficar mais legal. Enfim. Curioso, né? Mas em 2014 o João Vitor nasceu, eu trabalhava numa grande empresa e a minha ideia era voltar, né? Eu gostava demais do que eu fazia e tudo. E eu já tinha um escritório, né? Já tinha escritório. Já não era estagiário mais. Foi crescendo. E veio, né? Depois que ele nasceu, a minha cabeça deu aquele giro, como acontece com a maioria das mulheres. E agora, como que eu vou voltar a deixar essa criança aqui? Aquele apego, aquele sofrimento, aquele puerpério. Mas eu queria muito voltar a trabalhar. E aí eu optei por deixar o meu trabalho e fui para dentro do escritório que ele tinha à época, trabalhar com ele. Lá a gente tinha outros 2 sócios, era uma outra formatação, a gente trabalhava com... Tudo. Atendíamos direito de família, atendíamos mães, atendíamos pais, atendíamos várias outras áreas do direito. Desde que eu comecei, eu sempre trabalhei muito com direito de família, mas nessa época a gente fazia de maneira mais diversificada. E num dado momento, a gente resolveu montar o nosso escritório. Uma história minha e do Vitor. E a gente deixou esse escritório e aí, a partir daí, final de 2019, começa ali o Vitor Lana Advogados. E posso só fazer um adendo? Claro. Eu acho importante também, que eu como testemunha eu vi, essa virada de chave que o Vitor deu para largar os bancos da faculdade, para dedicar 100% para advocacia, que foi mais ou menos nessa mesma época, né, Lili, que você tava falando? Um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente? A gente formou o Vitor Lana Advogados, ele ainda deu aula mais um tempo, mas o escritório já estava mexendo com a gente de tal forma que fez-se necessário, sim, logo na sequência, ele deixar a faculdade para se dedicar ao Vitor Lana Advogados. O Vitor, para quem não sabe, ele deu aula muito tempo 10 anos nas melhores faculdades daqui de Belo Horizonte. Ele foi meu professor, inclusive, né? E aí chegou um momento que ele percebeu que dando aula na faculdade tava atrapalhando o escritório, digamos assim. Ele não estava conseguindo ajudar tanta gente, não estava conseguindo se dedicar tanto, porque, dar aula para turma de 40 pessoas cada turma, né, cara? Você devia dar aula para uns 200, 300 pessoas. É um número, sim. Pelo menos umas 250 pessoas por semestre. Eu sabia que ele ia conseguir lembrar o nome de toda a equipe. Tinha certeza, porque o cara que faz chamada, o cara que lembrava o nome de todo mundo durante anos, mas eu não lembrava, eu só lembrava dos figuras mesmo. Entendi. Você, inclusive. Desculpa, Lili, vai lá. Imagina, Didi. As nossas histórias se complementam, se misturam, não é mesmo? É verdade. E a partir dali a gente montou o Vitor Lana Advogados numa salinha pequena. A gente já tentava fazer alguma coisa na internet, mas a gente ainda não tinha, né, experiência para isso, conhecimento para isso. Enfim. E começou o ano de 2020, veio a pandemia, a gente já tinha o viés para o direito de família, veio a pandemia e chegou até a gente uma cliente... Já posso falar dessa parte? Pode. Chegou até a gente uma cliente com um problema de família, em relação ao bonitão dela. Essa cliente que inclusive era uma aluna. De faculdade. Tinha muito disso. E o bonitão também era aluno. Eita. Eles eram um casal de alunos. Eita, nós. A história vai ficando melhor, tá vendo? E a gente conseguiu, em função do comportamento desse bonitão, a gente conseguiu a primeira decisão para suspender a convivência do pai com a filha em função da não observância dos critérios de segurança em relação à Covid. Exatamente, foi a primeira decisão do Brasil no momento de incerteza, né, para todo mundo. Acho que todas as mães que estão nos acompanhando aqui, que já eram mães nessa época, sabe o quanto foi difícil, né, o período da pandemia. E a gente teve um caso, que é isso que a Lilian falou, em que o cara simplesmente não respeitava as medidas de segurança. A criança era muito novinha, bem pequenininha mesmo, acho que tinha um ano e pouquinho. E a gente conseguiu essa primeira decisão no Brasil inteiro. Não havia essa decisão ainda. E quando a gente conseguiu essa decisão, eu acho que o coração de nós três aqui esquentou. Né? Era um sinal ali, a gente acredita muito em Deus e algumas coisas acontecem por vontade dele. E quando veio essa decisão, quando veio o caso, era um caso. Mas quando veio a decisão e a gente percebeu que era a primeira, o bem que a gente fez para aquela criança naquele momento, porque a gente protegeu a vida dela. Saiu no jornal. Saiu na Record, saiu em vários órgãos de imprensa. E eu me lembro que nesse caso não era só a criança que a gente estava protegendo, porque a mãe da cliente, a avó materna, estava num estágio complicado de câncer e a gente grupo de risco. Então às vezes a criança podia até ficar bem, mas levava a doença que poderia matar a avó. Exato. E o pai tinha um comportamento completamente irresponsável.
irresponsável, Idiota. assim. Daqueles bonitão mesmo. É. Então, acho que ali alguma coisa falou pra gente. Falou assim, olha, é aqui. E aí, a gente começou a olhar, se entreolhar... Ainda, será que a gente faz só isso mesmo? Será que a gente se torna esse especialista, esse advogado que vai trabalhar com isso? E aí a gente decidiu. Aquilo ali mexeu com a gente de tal forma, né? Que é o que o Vitor tá falando, que o Thiago tá falando. Aquilo ali mexeu com a gente de tal forma que parecia que tava mexendo dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da família do Thiago, dentro da família de casa, sabe? Então, acho que aquilo ali foi o start final, foi a cartada final para falar... É isso, é aqui que vocês têm que trabalhar, é a vida de pessoas assim que vocês têm que mudar, né? E aí a gente Exato. veio pra internet, né, Thiago? De maneira mais intensa, mais intencional, de falar sobre essa questão, de mostrar para as pessoas. E a gente pegou muito o momento da pandemia, né? Porque naquele momento muitos problemas familiares começaram a se tornar mais frequentes, né? E eu acho que a gente também já estava, sem saber, já estava preparado para esse mundo digital. Porque eu lembro no antigo escritório, tinha um servidor físico. Sim, de computador físico. De computador físico. Se pegasse fogo, tchau. A gente já estava usando hoje o que todo mundo usa, que é o Google Drive. Mas que na época era uma coisa, né? Então a gente usava... Enfim, a gente já estava preparado. E aí veio o lockdown, né? E aí todas aquelas incertezas. E aí o digital ganhou corpo. As pessoas começaram a ficar mais acostumadas. Muitos negócios tiveram que se adaptar. Eu acho que principalmente não foi só adaptação do mercado de fornecedor de serviço, não. Mas de comportamento de consumo. As pessoas passaram a confiar. Sim. Elas não tiveram outra opção, né? Inclusive. Porque elas não podiam sair de casa. Então, eu acho que isso também facilitou muito a gente. Porque até hoje a gente tem... Apesar de que acho que a gente já tem uma autoridade que a pessoa olha, ela vê que é de verdade e tal. Mas... Porra, quando era tudo mato, né, cara? Tanto que a gente sempre vai honrar as nossas clientes sempre, desde lá de trás, que sempre. Acreditaram na gente quando tinha 5.000 seguidoras. Nem isso, às vezes. Nem isso, né? A gente tinha pouco conteúdo. Eu sempre lembro desses nomes. Né? Eu lembro eu posso ser injusto aqui, mas eu vou falar alguns nomes que tenho certeza que, primeiro, que elas vão acompanhar o episódio, porque elas não perdem um. Mas, por exemplo, tem a Tati, lá de Santa Catarina, que ela é... Assim, desde o início estava com a gente. A Regiane também de Santa Catarina. Né? A gente começou muito forte, inclusive, no estado de Santa Catarina. Tem quem mais? Tem a Raquel. A Giza. A Giza de São Paulo também tá com a gente desde Esses dias a gente fechou com a Elicleia. Elicleia fechou tá com a gente. Terceiro contrato. A Elicleia, exatamente, também. É de Santa Catarina também. É de Santa Catarina também. Então, ou seja, tem tantas clientes, assim, é até difícil nominar, mas essas eu lembro porque elas estavam presentes nas lives que eu fazia, né? Elas sempre trataram a gente com muito, 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 muito carinho. São assim... E passamos maus bocados com elas, com todas, né, cara? Com todas têm dificuldades. A gente tem essas pessoas como se pertencessem de fato à nossa família, porque hoje é muito fácil acreditar no Vitor Lana Advogados, né? É muito fácil, porque você entra lá, um perfil já estabilizado, várias seguidoras, né? Resultados já consolidados, mas naquela época não tinha isso, né? Naquela época era a gente ali mesmo e elas acreditando na gente. Exatamente. E aí eu queria Igual falar... a Lilian acreditou em você quando você era estagiário. Tá vendo? Exatamente. Tá vendo? Não foi só eu que dei o voto. Eu tô de querendo até confiança. olhar. Vai falando aí que eu vou tentar achar algum nome aqui das seguidoras mais raízes Mas nossas. o que eu ia falar é o seguinte, né, todo mundo na sua história passou por alguns perrengues, teve algumas dificuldades, e com a gente não foi diferente, né? Quando a gente começou a produzir o conteúdo lá atrás, quando tudo era mato, como o Thiago falou... A própria Thalita, né, gente, que teve aqui, tá desde o início também. Até hoje isso acontece, mas hoje acontece de uma maneira diferente. Mas a gente foi muito reiterizado, que é uma palavra mais moderna, mas a gente foi muito criticado por colegas, né? Que isso acontece até hoje, por produzir esse conteúdo aqui para a internet, por trazer a informação acessível a quem está do lado de lá, né? Que também foi uma batalha muito grande minha aqui dentro do escritório, que foi, a gente tem que levar a informação clara, a gente não pode falar juridiquês. A Lilian, ela eu acho que ela tem dimensão disso, mas ela foi a peça fundamental para o sucesso do escritório. Porque ela
que sempre falou, não sou da área, mas... Só que ela trouxe pra gente que fomos forjados na advocacia tradicional e de escolas tradicionais. A gente teve aula com professores que deram aula e dão aula para desembargadores, para juízes, para aquela coisa toda ali. Então a gente acaba indo para esse lado assim, né, sem querer. E a Lilian puxou a gente de volta para cá. E aí eu acho que esse também é um grande sucesso nosso na internet, porque a gente não fala difícil, a gente deixa para falar difícil no processo. Nem assim, tá? Nem assim também. Nem assim As também. nossas clientes pegam as petições, elas conseguem entender. Quantas vezes a pessoa que não é da área pega um documento que relata um problema que ela teve, seja em que área for, tributário, consumidor, família, e ela não consegue entender a própria história dela. Exato. Né? E a gente viu naquele momento ali, apesar de estarmos sendo metralhados ali, né, questionados, blogueirinha, advogado de internet, que isso acontece até hoje, gente, de maneira diferente, mas isso acontece até hoje. E crítica vem de tudo, vem de bonitão, vem de colega, vem... Enfim, mas isso a gente nunca deixou de fazer o nosso trabalho, fazer aquilo, trazer pra cá aquilo que a gente acredita, promover a mudança das pessoas dentro daquilo que a gente sabe fazer, a gente nunca deixou de fazer por conta de crítica dos outros. Então, vão metralhar, vão continuar metralhando e cada vez vai ser mais, né? Porque o sucesso vai ser maior e aí você vai incomodar mais, né? Mas naquele momento ali da pandemia, a gente viu que a gente precisava mudar a vida das pessoas. Tinha gente passando aperto dentro de casa, tinham famílias vivendo o caos dentro de casa porque a convivência ali né, mais próxima evidenciou problemas que já existiam, né? Que eu não acredito que foi a pandemia. Não, a pandemia não causou nada. Então, a gente precisava botar a voz da gente pra fora, trazer a informação necessária e a partir daquele momento ali a gente não parou mais. Né? A nossa qualidade de trabalho naquela época aqui na internet não era como hoje. Claro, a gente cresceu, a gente evoluiu. O Vitor que fazia os posts, fazia as artes. Não tinha podcast. Não tinha nada disso. Sabe que a Lilian falando sobre isso aí, né? Sobre, primeiro, essa capacidade que a gente teve de fazer algo que desafiava o momento, né? Advogado, vai pra internet, o senso comum, né? Enfim, qual o sentido disso? Será que vai dar certo? E aí as pessoas criticavam, como criticam até hoje e tudo mais. E eu acho que é isso que fez... trouxe uma característica que é muito forte nossa e que também é objeto de muita crítica. Nós somos muito combativos. O que é ser combativo, pessoal? Significa o seguinte: a gente vai pra guerra. Quando a gente entra num processo, a gente não ataca ninguém, a gente não ofende ninguém, a gente não briga no sentido literal da palavra com ninguém, mas a gente não vai pra brincar. A gente tem realmente uma postura mais forte, mais combativa. Por quê? Porque a gente lida com uma pessoa, que é esse bonitão que tá do outro lado, que faz o mal para uma criança, que faz mal para uma mulher. E não dá para entrar soft. Não dá para ser bonzinho, entre aspas, demais. E isso também é objeto de crítica. Possivelmente esse corte que deve estar aí agora para você vai ser printado, copiado por algum bonitão que vai falar assim: ah, você não pode fazer isso, que a OAB é isso, que a OAB é aquilo. Por quê? Porque a gente não acredita que seja possível sentar numa mesa com um abusador, com um agressor, e dali sair um acordo que seja bom. Quantas vezes, durante todos esses anos, a gente já viu esses acordos serem feitos e serem violados na primeira oportunidade que eles têm? Então, com a gente, realmente, o papo é num outro tom, porque eu sei com quem eu tô lidando. A gente sabe que tipo de maldade esse sujeito é capaz. Então, para fazer acordo, tem que ser algo muito bom. E tem outra coisa também que eu sempre fico questionando, assim, sabe? Porque o papel de um advogado é pedir, Vitor. Sim. O papel de um advogado é pedir. Se a gente junta as peças do quebra-cabeça, vem um promotor, fala um negócio, ou uma promotora fala outro negócio, vem um juiz, e depois ainda vem um tribunal confirmando a decisão daquele juiz, velho, eu acho que o problema não tá com a gente. Com certeza. Né? Então, pra você, bonitão, que tá aqui até agora, pra você que tá aqui, pensa nisso também, além de cuidar da sua vida, já que você ficou aqui, faz uma autocrítica, cara.
Faz uma autocrítica. Sua esposa tá falando um negócio, seu filho tá falando um negócio, os advogados estão falando um negócio, o promotor tá falando um negócio, o juiz tá falando um negócio, o desembargador tá falando um negócio. Você tem direito à defesa, você tem seu advogado também que tá falando um negócio. Que tá falando um negócio também. E aí? Será que o problema tá com Será que é o mundo que tá contra você? Eu sei que o que eu vou falar agora, muito professor de direito vai ficar pé da vida comigo, mas eu vou falar. Prepara, qualquer coisa a gente corta. Mas não vai cortar nada, não. Ninguém usa tornozeleira eletrônica à toa. Ninguém usa tornozeleira eletrônica à toa. No nosso contexto, não. Não usa. Então, se o cidadão usa uma tornozeleira eletrônica porque não cumpre medida protetiva, não dá pra ouvir um cidadão desse. E é difícil conseguir essa medida, essa tornozeleira. É difícil. O cara tem que esforçar muito. Ele tem que ser muito sem noção pra ele conseguir uma tornozeleira. Por que eu tô falando isso? Porque esses cidadãos, eles têm uma mania de achar que a culpa da tornozeleira eletrônica que tá no tornozelo é dele. Não tá no meu, não tá no seu, tá no dele. É culpa da lei. É culpa da mulher que fala mentiras e o judiciário acredita. Irmão, você está usando tornozeleira eletrônica porque você não sabe conviver em sociedade, você não sabe respeitar a mãe do seu filho. Não é de graça que isso tá aí no seu tornozelo. Ah, mas tem direito à defesa. Tanto tem que você teve e não conseguiu tirar. Então, quando eu tô dizendo para vocês onde há fumaça há fogo, isso é frase antiga, né? Isso é frase antiguérrima. Então, para você que tá me ouvindo aí, para você que tá me acompanhando, se você conhece um homem que tá usando tornozeleira eletrônica por causa de Maria da Penha, se afaste desse cidadão porque ele não vale nada. Porque ele tá dando sorte, porque era para estar preso. Tá dando sorte. Ele tem que agradecer a existência da tornozeleira eletrônica, porque um cara desse era para estar preso. E quantas vezes que a gente vê 2 pesos e 2 medidas, às vezes nesse próprio poder judiciário que eles dizem que são pró-mulher. A mulher, às vezes, ela, cara, pisou na linha. Agora esse cara aí que tá usando tornozeleiras, ele tá fazendo isso porque o juiz ficou com dó de prender. E aí tá dando uma última chance pro cara, depois de vários descumprimentos, né? Então, assim, eu gosto de falar e deixar isso claro, porque a culpa não é da lei, a culpa não é do judiciário XYZ, a culpa do agressor é dele. Gente, precisou... Recente, a Lei Maria da Penha tem quantos anos, Vitor? Desde 2006. Desde 2006. Ela vai fazer... Não tem 20 anos. Vai fazer 20 anos daqui a 2 anos. Tem 18 anos. Tem 18 anos. Não é isso? É. Precisou de uma mulher. Antes que venham criticar, não sabe nem o ano da lei, pouco importa, mas é mais ou menos isso. Mas tem gente que fala assim, é advogado, mas não sabe o ano da lei, mas eu conheço a lei. A gente é advogado, a gente não é... Como é que fala? Contador de história. Enfim. Precisou de uma mulher ficar paraplégica. O cara tentou matar ela ficou paraplégica. Essa é a Maria da Penha, tá, gente? Precisou do Brasil ser condenado numa corte internacional de direitos humanos. Gente, direitos humanos. É a mesma corte que condenou o nazismo. Condenou o Brasil pra alguém falar assim, Vamos fazer uma lei, né? Vamos fazer uma lei pra ver se... E fizeram essa lei. Então, assim, eu acho que é de uma idiotice você culpar, sabe? Você pegar até mesmo a realidade. Óbvio, né? A justiça é humana. Vai ter um ou outro caso, mas não é a regra, cara. Não é a regra. Não, e eu acho muito legal você ter falado isso, Thiago, porque muita gente não sabe, né? Que a Lei Maria da Penha, ela só foi sancionada no Brasil depois que o Brasil foi condenado por não ter uma lei de proteção à mulher. De direitos humanos, cara. Direitos humanos. Quer dizer, a mulher não era humana. Você tá entendendo? Tipo assim, é claro que... Pela leitura, sim. Uma corte internacional de direitos humanos, ela olha o quê? Trabalho escravo. Ela olha essas coisas. É isso que ela tá olhando. Peraí, esse ser humano tá sendo tratado e o Brasil foi condenado. Irmão, isso é muito forte. Muito forte. Isso é muito forte. E isso é muito intenso. E ainda tem gente em 2024 que questiona a existência dessa lei. Exato. Que fala assim, não, mas essa lei é inconstitucional. Inconstitucional é bater na mulher, entendeu? Ilegal é você agredir a mãe do seu filho. Cara, como é que você, presta atenção, você que é pai, vem me falar que você quer exercer a paternidade do seu filho e se você bate na mãe dele, se você ofende a mãe dele, mãe é sagrado.
Mãe, a gente não bate, a gente não ofende, a gente não xinga. Como que você quer me falar de que o problema é da lei? Ah, eu não aguento essas coisas, tá vendo? Eu não aguento, porque a gente tá nessa é por isso. A gente tá nessa é por isso, isso se repete. E agora a gente tem um movimento. A gente conseguiu chegar num ponto de ter movimentos na internet que defendem, de alguma maneira, esse conceito de masculinidade que é tóxico, que é agressor. Eu não tô falando que há um problema em ser homem. Eu sou homem e sou muito tranquilo com relação a isso. Sou homem, sou pai, sou marido, filho, advogado, filho, tudo no masculino com muito orgulho, mas sem precisar ofender nenhuma mulher nesse processo. Sem ter medo de mulher, porque esses caras têm medo de mulher, na verdade. É insegurança. É insegurança. Então, e às vezes a gente é julgado por isso. Então, a gente tem um escritório de advocacia que foi construído sob essas bases, sobre esse alicerce, sob essa perspectiva. E é por isso que a gente tem os resultados que a gente tem, porque a gente acredita. Gente, a gente consegue antecipar o que o bonitão vai fazer. O que ele vai falar. Muitas das vezes, quantas vezes você já falou assim com a cliente? Agora o comportamento dele vai ser esse, agora ele vai pedir desculpa, agora ele vai chorar, agora ele vai... Comportamentos. Você fala e aí depois ela entra em contato e fala assim, ele fez exatamente o Vitor esses dias acertou até quanto que ele ia pedir na pensão, não foi? Que ele ia oferecer? Ele falou, ele vai oferecer tanto. Aí passou uns meses, Vitor, ele ofereceu 3 mil e pouco. Eu lembro desse caso. Esse caso foi exatamente isso. Era 10 mil a pensão, já em acordo. Aí o cara resolveu começar a pagar 8 da cabeça dele. Pum. A cliente... acabou ali, na época não era nossa cliente, acabou meio que aceitando, deixando quieto, não cobrando e tudo mais. E de repente ele começou a querer pressionar pra saber quanto que ela tava gastando com escola, parará. E na conversa que eu tive com essa cliente, quando ela me procurou, eu falei com ela assim, fulana, ele vai pedir uns 3 mil. Aí ela, não é possível que não sei o que. Se ele vai entrar com uma ação e vai pedir 3 mil. Você pode anotar o que eu tô te falando, é esse o número. 10 dias depois, 15 dias depois, ela foi intimada exatamente com esse número. Por quê? Não é que a gente sentiu o cheiro, a gente conhece, é previsível demais. Tanto é que quando uma cliente às vezes manda mensagem pra gente, né, falando assim, eu voltei pro bonitão. Cara, eu acredito no amor, mas eu acredito no amor onde há respeito. Onde não há respeito, não existe amor. Não tem como, é incompatível. Ah, ele me desrespeita muito, mas ele me ama. Não dá. Não tem jeito. Uma coisa é você desrespeitar, outra coisa é você amar, são incompatíveis. Ah, ele é um bom pai, ele me violenta, mas ele é um bom pai. Não tem como. Não tem como um bom pai agredir a mãe do filho. Não existe essa possibilidade. Isso é tudo discurso que foi sendo construído anos a anos. Quantas vezes a gente falou assim, não, ele só me xinga, mas ele não me bate. Cara, tem muita ofensa aí que é pior que um tapa. Tem muita ofensa aí que gera muito mais danos do que um tapa. Eu não estou dizendo que um tapa não precisa ser dado, mas ofensa machuca tanto ou mais do que um tapa. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que quando elas falam que vão voltar, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar porque, né, não sou adulto. Eu que vou, é adulto. A gente é advogado, né? Mas a gente avisa. A gente avisa. Fala assim, olha, repensa. Porque ele já fez isso com você, tem prova, ele já fez isso mais de uma vez, ele já fez isso, ele já fez isso. E é natural que ele vá pedir perdão. É natural que ele vá querer restabelecer dizendo que ele errou, pede 1000 desculpas e que nunca mais vai acontecer. Só que deixa eu te contar uma coisa. O que te faz acreditar que nunca mais vai acontecer? Ele está se tratando? Ele procurou ajuda profissional para isso? Não, ele não fez nada. Ele simplesmente acordou e falou que mudou. Vocês acham que realmente um cara que é violento muda da noite pro dia? E aí a gente fala, tudo bem, vamos, né, encerrar o contrato, desejamos felicidades para você, espero que eu esteja errado, mas estamos de braços abertos caso você precise novamente. A maioria, a enorme maioria, 85% a 90% dessas mulheres voltam depois arrependidas. E aí, gente, a gente acolhe, a gente recebe.
Mas é só pra dizer pra você que a gente sabe o tipo de perfil que a gente tá lidando. Às vezes a gente até propõe a suspensão do contrato. Dá 60 dias aqui, Isso. não precisa Não pagar. precisa rescindir, vamos esperar. Vamos parar todo o trabalho que tá sendo executado, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente conhece. A gente conhece. Eu vou dizer pra vocês que isso não é questão de preconceito, isso é conhecer o comportamento. É saber que o ciclo de violência tem uma rota, tem um caminho. E nesse caminho tem um momento do pseudo-arrependimento. Sim. E aí, medo de perder só. E a gente conhece tanto a natureza deles que eu acho que isso também é uma qualidade muito boa nossa. A gente sempre pensou fora da caixinha, cara. A gente sempre sai, assim, eu lembro até do exemplo bem próximo meu, de uma cliente muito especial lá do escritório que ela não estava conseguindo, a partilha estava travada, e aí ela contou pra gente, ela contou pra mim, a gente estava atendendo que quem estava morando na casa dos dois, num dos imóveis, os dois, era a sogra. Aí é sogra. Aí o que a gente pensou? Cara, vamos fazer um arbitramento de aluguéis. Na hora que cutucou a sogra do cara, resolveu, começou a andar a mãe do cara, entendeu? A rolar testemunha, colocar o laranja, essas coisas assim, umas saídas assim, que junto com essa agressividade não, mas com esse ímpeto que a gente vem, com essas soluções totalmente... Como assim? Você vai ajuizar uma ação que nenhum advogado especialista provavelmente pensou. A gente consegue entregar resultado, e aí vem os tropas de elite, e aí eu acho que isso é muito legal também, muito marcante. Eu sinto assim que a nossa atuação, ela é multidisciplinar mesmo. Ela se preocupa em resolver o problema. E não às vezes o que tá ali na lei, que tem que fazer isso, sabe? Cara, mas e se a gente fizer isso aqui? E se a gente for por aqui? E se fizer assim, assim, assado? E isso aí é legal. Quero levantar você falando isso aí, levantar uma outra característica que eu acho que é muito forte na gente e que, né, que as nossas seguidoras percebem, mas eu quero falar sobre ela aqui, que é a nossa preocupação em ouvir quem está do outro lado. É ouvir quem está... Ouvir literalmente a nossa audiência. Parece óbvio, mas não é. Quantos profissionais, independente de serem advogados ou de outras áreas, estão ali vendendo um produto ou um serviço e estão simplesmente colocando na prateleira, sem saber de quem está do outro lado, o que essa pessoa espera, o que ela precisa realmente. Então, assim, a gente produz muito conteúdo para vocês, mas quem nos alimenta de conteúdo são vocês. Né? É a nossa capacidade de ouvir quem está do outro lado, ouvir quem é cliente, ouvir quem é seguidora, saber o que você falou aí, ó, ela falou uma informação que em tese não teria nada a ver, mas tinha tudo a ver. E a gente usa muito isso, assim, a fonte de inspiração nossa são os nossos clientes, né, para produzir esse conteúdo. Cara, duvido que tenha algum outro, eu não conheço nenhum outro advogado que produz conteúdo do jeito que a gente produz, não existe. Não existe. Não. E a gente faz isso baseado em histórias que as nossas clientes nos contam. Eu mesmo, né, já indo para um lado pessoal aqui, a minha esposa é mãe solo. E eu sou padrasto. Então, assim, eu não só trabalho com isso, mas eu vivo isso em casa. Esses dramas do nosso público, né, das nossas clientes. Quantos posts que a gente fez, que eu fiz inspirado em coisas que eu via na vida real, né? E a gente também lá na labuta, vocês com vizinhos... Teve post já que você teve ideia na fila de escola. Foi a Lília? Foi a Lília. Na fila de escola do João, você escutou, antenou o post. Inclusive, essa pessoa, ela é muito especial também. Ela, com certeza, ela vai ouvir esse episódio. E eu falei com ela, falei, olha, depois de um tempo, eu falei, olha, lembra aquele dia que a gente tava conversando e tal? Você me contou, né, que tinha que mandar o travesseiro, mandar não sei o que e tal. Ela falou assim, nossa, que legal e tal, né? E ela é uma pessoa que é consumidora do nosso conteúdo, que gosta do que a gente produz, e a importância da gente ter esse ouvido ativo, sensibilidade para ouvir o que a pessoa está falando do outro lado. Eu estava tendo uma conversa ali com uma mãe, com uma amiga, uma conversa, era só uma conversa, num dia qualquer, na fila da escola, eu esperando meu filho, ela esperando o filho dela, e enfim, então ter essa sensibilidade de ouvir quem está do outro lado. E aí entro eu também, como eu não sou advogada, né, eu sempre falo isso aqui, eu não sou advogada. Doutora Lilian. Mas algumas seguidoras até né, bonitinhas, mas eu não sou advogada, mas eu vivencio os problemas, né, eu tenho esse olhar apurado, vivencio a técnica com eles aqui. Então,
uma coisa ou outra. Eu até, às vezes na live eu dou até meus pitacos, né? Respondo alguma coisa ou outra. Mas eu acho que a minha vivência aqui como mãe, como sentir ali, eu não sou uma mãe solo, mas de sentir o sentimento que aquela outra pessoa, que aquela outra mulher está sentindo é fundamental também. Você não é mãe solo, mas você é mãe. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então talvez você não passou na pele, mas você imagina por ser mãe, entendeu? E aí não precisa passar na pele pra você dar voz, não. Eu tenho esse negócio de local de fala e tal, pelo menos na época da faculdade, assim, eu me senti às vezes até censurado. Pô, mas eu sou homem hétero, então eu não posso falar de... Nada. De qualquer... Eu não sou da minoria, então eu não tenho direito... Entendeu? Sim. Não precisa. Não precisa. Eu não preciso ser o melhor jogador do mundo pra criticar um jogador do meu time. Eu posso ser... Se não existe comentarista, né? Exatamente. Sendo jornalista, pra que tem jornalista? Entendeu? Então, você é mãe, você é mulher, você é mãe. Da mesma forma que eu e o Vitor não somos mãe, não somos mulheres, mas a gente consegue... por uma questão de sensibilidade, uma questão de saber o que é correto, o que é errado, porque eu acho que isso a gente tem muito em comum também. Tem, porque a gente, por ser homem, a gente também conviveu durante a nossa vida com muito bonitão. Sim. Então a gente já ouviu comentários típicos dessas pessoas. Vários dos nossos relacionamentos de amizade durante toda a vida... ou até atualmente você pode, sem saber, né? A gente sabe, né? Porque a Lili fica de cara comigo, que eu olho assim, um casal, e ali meia hora de conversa eu já falo com ela assim, esse cara bate nessa mulher, esse cara é agressor. Eu já consigo... Pelo jeito, pela né? conversa. Aí às vezes ela até olha assim, será? Eu falo assim, olha direito. Aí eu falo com ela algumas coisas ali pra mostrar onde que tá a minha percepção. E costuma, depois de um tempo, a coisa realmente vir à tona. Às vezes não veio ainda, né? Mas a gente também percebe isso, porque a gente já se relacionou, a gente já ouviu comentários típicos de bonitões várias vezes na vida, como, ela vai levar seu patrimônio, como é que eu faço para pagar menos pensão? Eu já cansei de ouvir isso, eu já ouvi isso na vida. Então, o que eu acho que é o grande diferencial do nosso escritório para os outros, e os outros aí, por favor, não se sintam mal de ouvir isso. Se vocês quiserem falar bem do escritório de vocês, fazem um podcast, tá? Porque aqui é meu, no caso. O nosso escritório é de verdade. É um escritório de advocacia, formado por advogados especializados, formado por uma equipe preocupada com a causa, que constrói um conteúdo a partir do que ouve de pessoas reais, que traz pessoas reais para cá para falar, né? Nenhum outro escritório de advocacia que trabalha, acho que nenhuma área, já trouxe um cliente para a mesa para dar voz ao cliente, para ela contar a história dela. Porque tem muita gente na internet produzindo conteúdo. Isso tem um monte de gente. Só que cadê a verdade? Cadê o resultado? O que tá por trás das câmeras, né? Por que a gente tá aqui falando que tá por trás? Por que a gente mostra muito do que tá por trás nos nossos stories? Por que a gente mostra o resultado que a gente tem? Por que vocês sabem o nome do meu filho? Porque já viram ele aqui nos stories. Então, ou seja, o grande fruto do sucesso é a verdade, sempre. E geralmente não, caminhar pela verdade é o caminho mais longo. Não tem atalho para quem fala de verdade. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer um shortcut, né? Fazer um atalho com mentira, falar na rede social o que não é, não entregar o que promete... E para ter um resultado financeiro. A gente sempre caminhou, desde 2020, na mesma verdade. Durante esse caminho, teve várias oportunidades que a gente poderia ter. Vamos atender esse cara aqui, que ele tem dinheiro. Não, você já devolveu o dinheiro, Vitor. Eu já devolvi. A gente já devolveu o dinheiro para cliente que a gente tinha naquela época, acreditado que seria melhor ter o cliente e tudo mais, e a gente percebeu que ele era bonitão, a gente devolveu o dinheiro. Foi. Saiu, eu lembro desse dia até hoje, o áudio que você mandou. Saiu do caso. E devolvi 100%. Eu nem precisava devolver, porque pelo contrato, a gente tinha... ele que rompeu, direito, né? Ele que rompeu por várias coisas, mas eu devolvi por causa de que eu vou seguir o caminho da verdade, já cansei de ter, entre todas as aspas, prejuízo financeiro naquele momento de devolver dinheiro, de não manter um contrato, de não aceitar uma proposta, que às vezes o cara fala assim, não, mas eu pago o quanto for
pra pagar menos pensão. Eu já tive, a gente tem esse áudio, a gente já postou esse áudio. E a gente simplesmente disse não. Não, outro dia mesmo, recentemente, entrou em contato pelo WhatsApp e, não satisfeito por a gente não ter quisto pegar aquela causa, que era a mãe do bonitão, querendo que a gente pegasse a causa dele. Verdade. Pessoas de uma posição, né? Boa. E não satisfeito por a gente já deu a negativa, não, esse caso a gente não entra por isso, e ponto. Porque a gente viu o que ele era queria, bonitão. que era bonitão. O discurso era esse. E os pais do bonitão, olha o absurdo, gente. Os não satisfeitos com a negativa ali através do nosso contato pelo WhatsApp, eles foram pessoalmente ao escritório para olhar na cara de quem havia o atendido, Vitor Lana Advogados, e né, não lembro se Milena. Era, né? Milena, mas queriam falar comigo enfim, também. Queriam falar com você pra que ele justificasse por que não ia aceitar o filho dele. Que absurdo que não vai aceitar o meu filho. Ele chegou a falar pra secretária o seguinte: eu quero olhar no rosto dele num tom ameaçador. Porque eu não quis defender os direitos do filho dele. Foi lá no escritório. Sem horário marcado. Eu não estava. Que bom que eu não estava. É melhor assim, porque senão a gente acaba se envolvendo numa confusão à toa. Mas isso é só pra mostrar que eu poderia ter feito ali um contrato num valor consideravelmente bom de honorários, mas eu nem dei abertura. Na hora que a gente percebeu que era um médico querendo pagar 2 salários por uma criança, eu falei assim, não, isso aqui é bonitão. Um médico pagar, sei lá, 2.500 deve ser a parcela do carro pra dele. criança. Eu falei assim, não, eu já sei que é bonitão por essa proposta. Né? E aí a pessoa se sentiu ofendida, mas eu não quis o contrato, não importa, eu não quero esse contrato. Você pode me pagar 100 mil, você pode me pagar 200 mil, você pode me pagar 1 milhão, você pode me garantir a aposentadoria, até porque eu não vou aposentar, que eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então esse caminho é o caminho mais longo, mas ele é o caminho certo. Ele é o caminho que também te leva mais longe. Essa é a estrada pavimentada. E eu tenho muita convicção disso, o Thiago tem muita convicção disso, a Lilian tem muita convicção disso, porque se a gente estivesse no jogo pelo dinheiro, a gente não teria o princípio que a gente tem. Porque para pensar, galera, vamos lá. Geralmente nas relações familiares, nos relacionamentos abusivos, quem sai com menos grana na história? A mulher. Quem tem menos poder aquisitivo? Infelizmente, a mulher. Então seria muito mais fácil eu defender o cara. Sim. Sob o ponto de vista financeiro, seria muito mais fácil. Ele tem o patrimônio, ele fica lá gerenciando a conta, ele tem o poder aquisitivo, ele tem tudo na mão. Seria muito mais fácil. Então, era só eu escolher o outro lado. E por que eu não escolhi? Porque eu tenho propósito. E a gente participa dessa luta, por exemplo, das clientes. Olha, a própria Thalita, como que ela chegou pra gente? Eu vendo o meu carro para poder conseguir contratar você. E não foi preciso ela vender. A gente participa dessa luta até da cliente. Até na forma de pagar. Até na forma de pagar. Cara, e isso que você falou é muito legal também, porque eu tenho um orgulho muito grande das nossas clientes, que são, assim, pessoas fenomenais. Os 2 últimos episódios mostraram isso. É uma amostra grátis do que a gente lida lá e vira essa coisa legal. Porque será que o bonitão venderia o carro para pagar o advogado dele? Ele não vende o carro para pagar a pensão pro filho. Né? Nem pro advogado. E a gente sabe que tem muito bonitão que paga mais honorário de advogado do que paga de pensão só pra espizinhar. Com certeza. A gente já provou isso. Que se o cara pagasse a pensão que a gente estava pedindo, ele não teria pago o que ele pagou pro advogado. Foi mesmo. Quando saiu o mandado de prisão, ele foi com o habeas corpus, que a gente sabe que não é barato. Exatamente. Só o habeas corpus, certamente ele pagou mais do que era a dívida da pensão. Era mais fácil ele ter pago a dívida da pensão e não ter que fazer o habeas corpus. Mas ele deu o dinheiro. Né? Ele deu dinheiro pro advogado, pra não dar pro filho. É o que a gente chama de... É uma violência cruel por isso. Porque ele não quer atingir o filho. Pelo menos eu acredito que não. Ele quer atingir a mãe. Só que ele atinge a mãe atacando uma criança. Ele mira na mãe e acerta no menino, né? E é um negócio de uma crueldade, de uma burrice. É uma crueldade burra ainda. Por quê? Porque ele simplesmente é tão covarde porque ele ataca o ponto mais frágil da história. Porque o ponto mais frágil da história não é a mãe. Não é ele. É a criança. A gente tem casos que a gente fica assim...
Não é possível... Um caso famoso, a gente já falou dele outras vezes aqui, do cara colocar nas despesas dele a ração do cavalo. A ração do cavalo é mais cara do que o valor que ele quer pagar de pensão. Foi mesmo. Ô, gente, isso tá dentro de um processo. Isso não sou eu que tô... Tá na sentença. Tá o juiz escamou ela. O juiz, inclusive, reconheceu o absurdo disso. Vocês imaginam uma pessoa querer pagar mais para um cavalo comer do que o próprio filho? É nesse ponto que chega. E como não se revoltar? Como não ser combativo? Como não? Esse cara, esse cidadão, ele entrou no conselho tutelar contra a mãe, porque a mãe, que está em tratamento de câncer, precisou levar o filho com ela no hospital porque ela não tinha com quem deixar. E ele fez uma denúncia no conselho tutelar de que ela está levando a criança para um hospital. Gente, entende aqui o negócio. Ela está com câncer. Ela não tem com quem deixar o filho. Ela precisou levar o filho. Eu me lembro na faculdade de algumas colegas minhas de sala de aula ou de algumas alunas minhas que precisavam levar o filho para a faculdade. Meu pai me levava para a faculdade, velho, à noite. Meu pai me levava. Olha só que legal. Olha só. O seu pai te levava. Me levava. Eu nunca vi um pai levar. Era o momento que... Aí, legal. Eu nunca vi um pai levar. O seu pai é o primeiro. Meu pai levava eu e minha irmã, porque assim como o pai do Vitor, que trabalhava em banco, meu pai também trabalhou em banco a vida toda e trabalhou pra caramba. Foi depois que ele casou, inclusive, que ele foi crescer na empresa, né? Isso é importante. O casamento impulsiona. Tem muito bonitão que às vezes acha que o carro é dele porque ele pagou a parcela, mas ele esquece o tanto que ele cresceu por causa daquela mulher, né? Enfim. E o momento que eu tinha de lazer com meu pai era ir pra faculdade à noite com ele, porque ele trabalhava o dia inteiro, dava 7 horas, ele ia pra PUC à noite. A mesma PUC que você me deu aula. Eu frequentava a PUC quando eu era criança, que era a oportunidade que eu tinha de conviver com meu pai. Era durante ele assistindo aula e eu desenhando e tal. E aí era um momento que eu tinha com meu pai, velho. E é muito legal isso, e as seguidoras, eu tenho certeza que tem várias aqui que vivenciam essa história. Eu respeitava ainda mais essas alunas que levavam os filhos. Tá doido, velho? Porque assim, não é fácil. E eu brincava às vezes com os meninos, né? Dia de prova, então, que não podia perder, né? Que dia que não pode perder. Eu falava, não, pode trazer, que eu fico aqui comigo, não tem problema nenhum e tal. Quando que você não vai respeitar isso? Né? Você não vai ver que de fato um cidadão que entra no conselho tutelar porque a mãe precisou levar, ela não queria levar o filho para o hospital, ela não queria nem ter o câncer, ela não queria estar ali, mas aconteceu e ela precisou fazer isso. E aí o cara vai de maneira vil, de maneira nojenta, vai no conselho tutelar dizer que ela é uma péssima mãe por isso. E às vezes o filho pode até querer estar com a mãe nesse momento. E eu acho que eu gostaria de estar com a minha mãe. Pô, tá doido? E eu acho que o meu filho gostaria de estar com a mãe dele também, né? Com a Lilian, numa situação dessa. Então, assim, chega ao ponto de um cara que quer alimentar o cavalo denunciar a mãe porque está com o próprio filho acompanhando o seu tratamento de câncer no hospital. E aí, gente, é essas coisas que acontecem. Se vocês acham isso um absurdo, eu tenho certeza que na vida de vocês também tem esse absurdo acontecendo. Mas tem solução. Esse caso a gente vai vencer. Essa cliente, ela é uma cliente que demanda um cuidado maior por essa condição dela, né? Que traz para ela vários gatilhos, né? Um nível de ansiedade maior, mas eu entendo. E eu tenho certeza. Inclusive, nesse caso dela, a gente vem ganhando várias coisas. Várias coisas. São os 3 e é por isso que ele tá só escalando no nível de maldade, porque ele tá ficando sem saída. Eu vejo muito isso, cara. Isso é importante também. Os bonitões, eles não aguentam um dia na pele das nossas clientes. Eles não aguentam, porque no início, quando elas estão ali comendo pão que o diabo amassou, tá confortável pra eles. Quando a gente começa a virar o jogo, eles ficam se debatendo igual barata que acabou de tomar o veneno. E aí saem uns absurdos desse, tipo de ir no conselho tutelar por causa de uns negócios, entendeu? E quanto mais o cerco se fecha, mais desesperado eles ficam. E aí senta pra querer fazer acordo. E nesse caso tem mandado de prisão. Tá Pra sair. É questão de muito pouco tempo e vai sair. Vai sair. Ele vai ter que pagar na marra. E é isso.
Deu bom. Deu bom. E uma mensagem que eu queria deixar aqui é o seguinte, que falamos no princípio, mas quero voltar aqui e falar novamente. Eu não sou contra o casamento. Eu sou contra uma mulher ser violentada por um homem. Eu sou contra você se achar obrigada a ficar num relacionamento por uma questão financeira, porque o seu filho vai sentir a separação. Isso eu sou contra, terminantemente contra. Mulher nenhuma precisa estar ao lado de um homem. É muito bom ter alguém do seu lado, mas você não precisa, você não nasceu grudada nele, você não precisa ter alguém. É bom ter, mas você é muito maior sozinha. Então, eu não sou contra o casamento, eu não sou contra pai, eu não sou contra bonitão, eu não sou contra homem, eu não sou feministinha que levanta bandeira, eu sou contra que pratica violência. Isso a gente vai continuar, essa bandeira a gente vai continuar levantando, sim. Né? Essa é a nossa força, é isso que nos motiva, é isso que faz a gente levantar todos os dias e tá aqui, tá na rede social, tá produzindo conteúdo, e vocês não sabem o bem que isso faz pra gente, né? O tanto que a nossa vida melhorou a partir do momento que a gente teve uma causa. É muito gratificante quando a gente consegue entregar a justiça, assim, graças a Deus a gente consegue, na imensa esmagadora maioria, quando a gente consegue entregar a justiça é muito legal. Eu vou te falar, eu me sinto numa missão divina, assim, sabe? Eu acho que a gente pode ser uma viagem na minha cabeça, mas eu acho que a gente veio no mundo mesmo pra isso. É a nossa missão, ajudar esse tanto de mulher que a gente ajuda, né? E a gente não é contra ninguém, cara. A gente só usa da lei para defender aqueles que nos procuram e que estão precisando. O que a gente faz hoje, às vezes vai ser o que vai garantir aquela criança ter uma boa qualidade de vida, porque esse cara aí que quer pagar a mesma coisa de ração, se depender dele, o menino morre de fome. Sim. Entendeu? Então, às vezes, é batalhando por uma pensão mais justa que a gente vai conseguir, ainda que na marra, ainda que a contragosto do pai, forçá-lo, utilizando da lei, a cumprir uma responsabilidade que não precisaria de um juiz pra fazer isso, não precisaria de uma ordem judicial pra isso, não precisaria do cara estar passando por isso, o cara quase ser preso, velho, porque não ajudou o filho, entendeu? Então, assim, a gente não é contra, a gente é a favor da felicidade. É isso. E aí a gente vai defender a busca da felicidade, junto, separado, enfim, do jeito que a pessoa quiser, mas a felicidade e contra esse tipo de violência, né? E eu posso falar isso porque eu casei com uma mãe solo que tem todos esses problemas, né? E tem uma dificuldade muito grande, a gente tem, né? É um pouco sobre a gente também esse episódio, mas tem a questão da idade, tem tudo. E eu posso falar com certeza, eu tô construindo a minha história com ela, que tá recomeçando a história dela. E eu vejo isso muito de perto. E foi uma bênção muito grande. O tanto que eu cresci, né? Depois do casamento, enfim. E por conta disso também, dessa missão. Aí eu me sinto hoje com muito mais bagagem para conseguir fazer isso que a gente já faz. Antes eu era um bom advogado. Agora eu sou um bom advogado e com esse background que me deixa mais revoltado ainda. Essa mesma revolta, essa mesma inspiração que o Vitor pegou da paternidade dele, eu sinto de uma outra forma, né? Por quê? Porque a gente tá pelo correto, pelo certo. Então, é isso. E eu quero deixar claro para você que tá acompanhando a gente, que não é a gente, não somos nós que transformamos a sua vida. A gente é apenas um instrumento. A gente é apenas um guia. Um ajudante nesse processo. Porque o personagem principal desse processo é você. É você que precisa fazer. É você que vai conquistar o sucesso. É você que vai lutar pelo seu filho. Eu, o Thiago, a Lilian, a gente é coadjuvante nessa história. A gente está do seu lado. A gente tem o conhecimento técnico. A gente tem a experiência. Mas a gente não está no seu lugar. Ninguém ocupa o seu lugar. Então, eu costumo dizer que até para ter sorte, você precisa de agir. Só ganha na loteria quem jogou. Você precisa ter colocado lá os números e ter feito o jogo. Porque não adianta querer ganhar na loteria. Então, para você sair de onde você está hoje, para você conseguir reconstruir a sua vida, construir essa vida com base em outra realidade, depende de você. Você tem todos os instrumentos. Você tem o nosso conteúdo aqui, você tem o nosso Instagram, você tem certamente uma rede de apoio que, ainda que esteja à distância, pode te dar um suporte. E eu, junto do escritório,
quero fazer parte da sua rede de apoio, mas eu quero que você entenda que o herói, que a heroína dessa história é você. Eu não posso fazer nada por você enquanto você não fizer por você. Esse é o primeiro passo. Eu tô aqui pronto. Nós estamos aqui prontos para fazer por você. Esse episódio mostra o que nós pensamos para fazer o que fazemos. E se você se alinhou com isso que a gente disse, se você acredita no que a gente está falando, manda seu comentário aqui embaixo. Escreve aqui, eu acredito. Escreve aqui nos comentários, ou vai lá no nosso perfil, @VitorLanaAdvogados, também tá aqui embaixo, clica lá no link e manda essa mensagem pra gente. Sai do seu lugar, dá o passo seguinte. O mais difícil é o primeiro passo. O mais difícil é sair da inércia. Depois que você sair, as coisas vão se encaixar. Mas tenha ao seu lado uma equipe, um profissional como nós, para que esse processo seja o mais suave possível. Vai ser tortuoso, vai ter tempestade, mas a gente tem como suavizar esse caminho pelo apoio, pelo suporte, pela nossa experiência. Então, aproveita que você está aqui até agora, que já deixou seu comentário, deixa o seu like para esse episódio. É o 4º episódio do Pode Isso LanaCast da 2ª temporada. Se inscreve no canal do escritório, o canal Vitor Lana Advogados, e já ativa as suas notificações. Você tem 14 episódios aqui de podcast que podem te ajudar a decidir. Tem 10 episódios da 1ª temporada e tem 4 agora dessa 2ª temporada, e a gente não vai parar. A gente vai continuar trazendo para você um conteúdo de alto nível, informação de alto nível, e vamos construir uma mulher ainda mais forte para poder te ajudar nesse processo. Beleza? Vambora? Bora. Vambora, foi bom. Valeu, foi bom. Adeus, né? Foi bom. Adeus não, porque adeus fica parecendo que a gente não volta. Não, até daqui 15 dias. É. Até daqui a pouco, dias, no daqui a 5º pouco a gente episódio. Tudo que é bom acaba, mas lá no Instagram a gente está diariamente distribuindo conteúdo a rodo. Clica lá no canal de transmissão, faz a sua inscrição e conta com a gente que a gente tá do seu lado. Bora então? Bora. Valeu, galera. Até o próximo episódio do Pode Isso LanaCast. Não deixa de acompanhar os outros não, beleza? Tchau. Beijo.